bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. A gente vai dar início agora à nossa aula de História, né? O nosso componente curricular de História. Nós vamos pegar o nosso módulo 2 a partir, tá? O módulo 2, a partir da página 252, tá? Página 252, módulo 2. Lembra que na semana passada a gente falou sobre o Brasil dos engenhos? E aí a gente falou sobre a questão da monocultura, não é? A mão de obra africana, no trabalho, né, nos engenhos, desses engenhos. E aí também falamos, né, um pouquinho a respeito do povo africano. Nós falamos todo o sofrimento que eles passaram no processo de escravidão. E aí também a questão que havia quando eles estavam já cansados, sofridos de tanto passar por situações difíceis, né, de tanto sofrimento, muitos deles fugiam para dentro das matas, e dentro das matas eles formavam os quilombos, que é o que está na página 252. Tá? Nós temos aí as comunidades quilombolas, né, que se originaram, né, que deram origem, que, né, a sua raiz, né, ela se deu a partir desses escravos que fugiam desse momento tão difícil que eles passavam, e aí formavam esses quilombos. Lá eles plantavam, eles tinham como exercer a sua cultura sem estar se privando, não é? Eles exerciam as suas danças, exerciam as suas crenças, e aí eles se juntavam, e aí admitiam também muitos outros, para que muitos outros fizessem parte daquele quilombo, né? Muitos outros negros que ali fugiam. Eles recebiam essas pessoas, e a partir daí foi formando as comunidades quilombolas que estão espalhadas por todo o nosso Brasil. Tá? As comunidades quilombolas, em 1888, a escravidão teve fim no Brasil, mas muitos descendentes africanos continuaram a viver em comunidades quilombolas. Eles não quiseram sair de lá, mesmo com o processo de escravidão já sendo eliminado. Foi em 1888, mas eles permaneceram morando nesses locais, certo? E preservando a sua cultura. Grande parte dessas comunidades ainda está em processo de reconhecimento pelo governo federal. Ou seja, essas comunidades elas estão buscando que essas terras pertençam a elas, fiquem de fato registrados de que aquelas terras, aquele local em que eles estão inseridos, sejam, como é que eu posso dizer, registrado pelo governo, afirmado pelo governo que essas terras pertencem a eles, aonde eles podem exercer sua cultura, viver ali de maneira segura, para que mais tarde, né, ou mesmo no tempo exato, eles não corram o risco de perder essas terras para outras pessoas, para fazendeiros ou qualquer outras pessoas que estejam interessadas ali naquela terra, certo? O reconhecimento dessa terra, ela é de importância, pois ela assegura o sustento de muitas famílias, garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida dos quilombolas. Tá? Atualmente existem centenas de comunidades espalhadas em todo o Brasil. E aí o nosso livro, na página 252, ele vai nos dar 2 exemplos, e nas 253 mais outros 2 exemplos que a gente pode encontrar dessas comunidades quilombolas. Tá? No primeiro exemplo, nós temos o grupo de samba de roda do Quilombo, em uma comunidade quilombola em Laranjeiras, Sergipe. Essa imagem que elas estão dançando, né, com uma saia bem colorida, bem florida, essa imagem é de 2003. Eles estão exercendo parte da sua cultura, que aí a gente pode observar que é a dança, tá? Que são as suas crenças também, certo? Porque aquilo que eles acreditam, tá? Depois nós temos a segunda imagem, que é a festa de São Sebastião, no Quilombo, Barra Local, em Rio das Contas, na Bahia. Essa imagem
é de 2014, tá? Onde a gente pode ver aí que eles estão aplicando a cultura da música, né? Eles estão usando aí esses instrumentos musicais, o atabaque, o pandeiro, o violão, o cavaquinho, não é? E aí eles estão exercendo essa cultura. Lembrando que essa imagem é de 2014, mas que esse quilombo se originou há muito tempo atrás, tá? Depois nós temos a terceira imagem que está na página 253, que são as quilombolas artesãs. É a casa de farinha de quilombo da fazenda, que fica em Ubatuba, em São Paulo, 2014, essa imagem, tá? Aí a gente já pode ver uma parte da cultura que está ligada ao artesanato, tá? Onde elas estão tecendo, né, fabricando, ou melhor, fazendo manualmente, não é? Esses cestos, né, para vender e assim também se sustentar. Depois nós temos as crianças quilombolas jogando capoeira durante a festa de cultura afro em comunidades quilombolas em Aruana, no Rio de Janeiro. Certo? Essa imagem é de 2015. Eles estão aí, não é? Jogando capoeira, dançando, né? E aí a gente pode ver também uma outra parte da cultura africana sendo exercida, porque a capoeira ela é de origem africana, certo? Lá na página 254, nós temos como é que deu essa questão da formação dos latifúndios e o direito à terra, que é o que acontece com as comunidades quilombolas, tá? Direito aos latifúndios e formação dos latifúndios e direito à terra. Como eu falei, que é o que eles buscam, não é? O direito a essa terra, os quilombolas. Assim também como os indígenas buscam, né, o registro dessas terras, que elas sejam demarcadas, para que eles possam ali estar assegurados de que aquela parte, aquela extensão daquela terra não será de mais ninguém além deles, assim como as comunidades quilombolas também buscam registro, buscam o direito à sua terra, para assegurar também de que ela não vai pertencer, ela não vai sair eles não vão perder o direito e ali eles vão exercer de forma bem segura a sua cultura, suas tradições. E aí fala assim, como vimos que para colonizar o Brasil, a coroa portuguesa dividiu o território colonial em capitanias hereditárias. Lembram que foi dividido em 15 lotes, cada lote era destinado a um donatário, e esse donatário ficava responsável pelas atividades, né, exercidas ali naquele lote, tá? Para o crescimento não só populacional, mas também econômico, certo? Ao receber a capitania, o donatário assumiu o compromisso de tornar aquele território bem produtivo, né? E aí, as pessoas, os donatários, deviam às capitanias entregar grande extensão de terra às pessoas que tinham recursos de explorá-las, certo? Então, ao longo dos anos, os latifúndios permaneceram como um dos principais modelos de propriedade agrícola no Brasil. Assim, a maior parte das terras do nosso país continuou concentrada nas mãos de poucas pessoas, é o que nós podemos observar, tá? Como está aí no gráfico, observe, a distribuição de terra no Brasil, no ano de 2016. Nesse gráfico, né, a gente pode observar, temos 3 destaques. Em rosa, nós temos 20% dessa distribuição de terra no Brasil. Esses 20%, eles pertencem a propriedades pequenas, certo? A comunidades, aliás, a propriedades pequenas, certo? Nós temos em lilás as propriedades médias, que equivale a 35%. E em verde nós temos as propriedades grandes, que equivale a 45%. Tá? A gente vê aí como a maioria da parte dessa terra ela continuou concentrada na mão de poucas pessoas. Tá? Por causa da má distribuição das terras no Brasil, houve em diferentes épocas movimentos de pessoas que se posicionaram contra os sistemas de latifúndios e se organizavam para lutar
pelo direito à terra. E aí tem um livro de vocês, na página 255, mostra um desses movimentos, tá? Aí, em preto e branco, a gente pode observar nessa imagem, na página 255, que são as ligas camponesas, surgiram na década de 1940 e reivindicavam a reforma agrária. Ou seja, o que era a reforma agrária? Uma política que tivesse como objetivo a distribuição de terras entre os trabalhadores, tá? Então, ao lado, nós podemos observar os trabalhadores da Liga Camponesa. A reforma agrária, ela é pedida, a gente pode ver até hoje, né, a busca pela reforma agrária, porque o que ela busca? Ela é uma distribuição de terra por esses trabalhadores, por esses proprietários, tá? Muito mais ainda em busca dessas pessoas que sofreram com esse processo. Muito mais ainda as pessoas que não têm terra, por exemplo, e aí a gente pode ver grandes fazendeiros com grande extensão de terra, em que parte dessa terra pode ser cedida para a moradia dessas pessoas. Como eu falei também, as terras que pertencem aos indígenas, as terras que pertencem aos quilombolas, tá certo? Apesar dos movimentos pela redistribuição das terras, muitas famílias de agricultores ainda vivem em condições precárias, pois não possuem terras onde possam trabalhar e garantir sua subsistência. Então, a terra é necessária para que essas pessoas, principalmente os trabalhadores, os agrícolas, né, os mais desfavorecidos, como a gente pode falar, eles precisam, porque aí essa terra vai ajudar ele a exercer uma atividade. Eles vão não só ter o direito a uma casa, mas lá nessa terra eles podem exercer uma atividade econômica, né? Eles vão poder plantar, eles vão poder, depois de plantar, eles vão poder, vender esses alimentos, né? E também ficar para eles, não é? Eles vão poder viver a partir desse alimento, vão poder se alimentar a partir daquele alimento que ele plantou. E aí também ele vai poder vender, e aí ele vai ter uma atividade econômica, certo? A sociedade civil e os membros dos movimentos sociais continuam a luta para que os direitos relacionados à distribuição de terras sejam respeitados e ampliados. Tá? Eles continuam exercendo, eles continuam buscando esses direitos que é necessário. Tá? Todo mundo tem direito a uma terra, todo mundo tem direito a um pedaço de terra. Então, a reforma agrária, ela vem por conta disso, ela busca ofertar essa terra de maneira legal, de maneira justa, para essas famílias, principalmente para muitas famílias de agricultores que precisam desse registro, precisam dessa terra para a sua subsistência, tá? Para que eles possam ter um lugar onde morar, onde eles possam plantar o seu alimento e também, como eu falei, a partir desse alimento eles possam vender e ter uma atividade para viver, certo? Eu vou deixar para vocês as atividades que estão na página, que estão nas páginas, ou melhor dizendo, né? Nas páginas 253, que equivale às comunidades quilombolas, e a página 256, tá? Fica essas duas atividades para vocês responderem, 253 e 256. Fiquem bem e bons estudos.